Maria. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não combinavam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu me pediria, e eu lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que bebe dessa água torna a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca terá sede. 1, 2, 3, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. A mulher disse o quê? Dá-me desta, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu, e isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse Jesus à mulher: crê-me que a hora vem, e é em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Amém? Glória a Deus. Se assenta, por favor. E pode também, assentando, glorificar a Cristo, que é único de receber a nossa adoração. Queridos, nós acabamos de ler um texto que é muito conhecido, e eu quero compartilhar algo de Deus para os nossos corações aqui na noite desse dia. Mas eu quero pedir você, por favor, o máximo da sua atenção aqui nessa noite, para nós compreendermos e entender o que Deus tem reservado para nós aqui nessa noite. Quero compartilhar um texto muito conhecido para a igreja. Não tenho nenhuma novidade para apresentar, mas eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações aqui nessa noite. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós percebemos e vemos, o texto de Jesus com a mulher samaritana. Nós lemos alguns versos, do verso 4, nós lemos até o verso 20. Nós olhamos e vemos um diálogo entre o dono da vida, aquele que dá a vida, aquele que veio para resgatar o homem perdido. E nós vemos uma mulher que estava perdida, que precisava ser encontrada. Nós olhamos e vemos que o verso 4 que nós lemos, o texto é enfático em dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. No verso 1, verso 2, verso 3, nós percebemos que há um boato que rola sobre Jesus e João Batista. Os judeus acompanhavam a Jesus,
Os fariseus olhavam e diziam: olha, João, tem muita gente andando atrás desse tal de Jesus, e Jesus está batizando mais do que você. Só que o próprio texto diz que Jesus não batizava ninguém, mas sim os seus discípulos, e isso está no verso de número 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então havia um conflito entre o ministério de Jesus e o ministério de João. Agora, a Bíblia diz que Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E o verso 4 que nós lemos diz que era necessário. Você só passa em um lugar quando você tem a necessidade de passar naquele lugar. Exemplo: você não ia vir aqui na igreja. Um exemplo: você teria que resolver tantas coisas aí na rua. Você tem que ir no banco, você tem que ir na lotérica, você tem que ir no supermercado. Só que você passa e vê a igreja de porta aberta. Você sente uma necessidade, porque você está ouvindo alguém que está cantando, você está ouvindo uma mensagem, você tem a necessidade de entrar naquele ambiente. Por exemplo, você vê uma loja, você vê uma peça de roupa descrachada na vitrine, você vê ela do lado de fora, você tem a necessidade, você acha necessário entrar para você provar aquela roupa, para você provar aquele sapato. E Jesus, assim, ele percebe que tem conflito entre ele e João, porque o povo está dizendo. Então ele sai da Judéia e vai para a Galiléia. O destino é a Galiléia. Só que, porém, nesse meio trajeto, ele sente a necessidade de dar uma passada em Samaria, porque em Samaria nenhum profeta queria ir, porque em Samaria os judeus não iam, por causa de uma rixa entre eles. É como as religiões que querem dividir a igreja. Não, essa igreja aqui vai para o céu, essa aqui não vai para o céu. Era o samaritano e o judeu. Não, esse crente aqui adora no monte, esse aqui adora só no templo. Então a gente fica assim meio dividido. Então Jesus sente a necessidade de quebrar esse paradigma que havia entre Samaria e os judeus. Então Jesus sente a necessidade. O texto diz: era necessário. 1, 2, 3. Era necessário. Preste atenção. O povo samaritano era rejeitado pelos judeus. E percebe que, pois eles faziam parte do mesmo censo e nem era alistado no exército. Só que Jesus veio para buscar e salvar o que havia perdido. Percebe que eles eram irmãos, só que porém divididos. E percebe que a gente nesses últimos tempos, a gente é irmão em Cristo. Percebe que a gente se divide. Ah não, minha igreja é melhor do que a igreja tal. Ah não, minha igreja vai para o céu, a sua vai para o inferno. A gente está igual os judeus e samaritanos. Só que Jesus vem dizendo assim: ei, eu vim foi para buscar e salvar o que estava perdido. Eu não vim para dizer tal praca é melhor, tal você vai, não, você não vai na igreja, você vai, não, Jesus diz: eu vim para salvar e buscar o que havia perdido. Você está aí? Então ele sente a necessidade. Qual era a necessidade? Era-lhe necessário passar por Samaria para quebrar esse rito deles, dessa divisão que havia entre os judeus e os samaritanos. Verso 6 diz: Jesus, pois, cansado. Então o caminho dele era longo. Então todo caminho longo, espinhoso, cansa. Jesus está cansado de andar. Jesus está cansado de tudo. Aí então ele chega no poço. Naquele poço ele diz assim: aqui que é a divisa, eu vou quebrar esse paradigma hoje, eu vou quebrar esse dogma da religião hoje, porque a partir de agora vai haver mudança. Ele senta. O texto diz que ele estava cansado e assentou-se junto à fonte. E isso era quase a hora sexta, meio-dia, irmão.
Meio-dia o sol está torrando a careca. Meio-dia é a hora que todo mundo quer sombra. E Jesus chegou. Jesus sentou. De repente Jesus está sentado, não tem ninguém com Jesus, porque os discípulos haviam ido na cidade comprar alimento. E Jesus fala: vocês vai e eu vou ficar. Senhor, nós queremos ficar com o Senhor, vai logo. Sabe por quê? Aí eu aprendi uma coisa. É que tem gente que não está pronto para viver o que Jesus vai fazer. Lembra que os discípulos são judeus? Lembram? Os discípulos de Jesus são judeus. Jesus é um judeu. Só que Jesus tem a mente aberta. Ele entende que Samaria não combina com judeu. Mas ele mesmo sendo judeu sentou na fonte. Na onde? Na fonte. Na fonte do problema, irmão. Na fonte de Jacó. Aonde Jacó havia dado. E não tinha dado só para os samaritanos. Jacó havia dado para todos os que pertencem à sua família. Só que os samaritanos tomaram posse do poço e disseram: esse poço é nosso, ninguém bebe dele, só nós bebemos desse poço. Aí Jesus chega como judeu, senta na fonte. Aí vem uma mulher com um cântaro, cabeça baixa. Quando ela talvez joga o baldinho, né, o cântaro, para buscar água, Jesus diz assim: ei, dai-me de beber. Irmão, na mesma hora a mulher mudou de feição na hora. A mulher olha e diz assim: ei, como pode? Tu sendo judeu me impede a mim de beber, sendo eu mulher samaritana. Ou seja, se tu não sabe que a gente não combina, tu não sabe que a nossa religião afasta a gente um do outro. Jesus olhando para ela e disse: dai-me de beber. Jesus veio ao mundo no momento da maior sede, irmão. Ou meio-dia, o sol quente, quem é que não quer beber água? Então Jesus está cansado, ele veio no mundo no momento da maior sede. Esta era a hora que nós precisávamos da água, porque nós estávamos com sede, o nosso coração estava sedento. Jesus está com o coração, não é com sede de água, mas é sede de salvar aquela mulher, de mostrar para ela que os ritos que ela aprendeu deveria ser abandonado, porque só existe um caminho, só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador da nova aliança, aquele que salva, que cura. Ele mostra ao homem o caminho certo a ser seguido. Então Jesus veio, a hora sexta, era meio-dia, o calor arretado, irmão, como diz o baiano. Tem baiano aqui, irmão? Tem, né? Ou não? Um calor arretado. Era a hora das lutas, irmão. Mas Jesus está presente. Ele senta. Oh, glória. Aleluia. Percebe que nesse momento de maior luta, maior calor, na hora da maior dificuldade, Jesus está dizendo assim: ei, eu estou sentado perto do poço. É a hora que ele quer chamar a tua atenção. E percebe que quando a gente enfrentamos luta, a gente pensa que ele nos abandonou. Ninguém me vê, ninguém me reconhece, ninguém está me vendo, mas ele está sentado na porta do poço dizendo assim: eu estou aqui, hein? Eu estou aqui te esperando. Você não está vendo, mas eu estou aqui.
Porque você já acostumou tanto desse negócio de meio-dia vir para o poço, já acostumou, o caminho já é normal. Está tanto acostumado de tirar água do poço que não olha para o lado, não olha para trás, não olha se tem ninguém, mas eu estou aqui. Percebe que quando a gente está numa prova e às vezes a gente acostuma com a prova que a gente não olha para o lado. Não, já acostumei com meu filho assim, já acostumei com o casamento assim, já acostumei com a minha família. A gente não olha por lado, porque você já acostumou, você já está no poço direto. Só que Jesus está aqui no poço dizendo assim: ei, olha de lado que eu estou aqui. Já que você não olha, eu chamo você. Me dá água. Você tem água para me dar? E a mulher fica brava com ele. Como pode tu, sendo judeu, me pede a mim de beber? Eu sou samaritana, rapaz. Já estou acostumada, não converso com homem, não converso com judeu, não quero nem saber. Jesus falou: dá de beber. Ei, eu estou cansado, minha trajetória foi longa, meus pés estão feridos, eu estou cansado, eu estou com sede. Mas a sede dele, ele não queria água, ele queria ter a oportunidade de falar com ela. Então ele usa a água para chamar a atenção dela. E muitas das vezes ele usa tantas coisas para chamar a nossa atenção. E eu sei que ele está falando com alguém, ele está chamando a tua atenção. Ele está dizendo: eu estou aqui, eu estou abrindo um diálogo com você, mas você ainda não percebeu. Oh, aleluia. Percebe que é na hora maior da nossa luta que ele chega. Ele chega quando as portas se fecham. Ele está lá sentado dizendo: ó, a porta fechou, eu estou aqui. Aí pega, meu irmão Zé, Deus abençoe. A luta chegou, eu estou aqui, ó, presta atenção, eu estou aqui. Te abandonaram, ei, olha aqui, eu estou aqui, ó, estou na fonte, estou no poço. Você não está vendo, mas eu estou aqui. Você não está entendendo o processo, mas eu estou aqui. Você não está entendendo porque alguém te abandonou, mas eu estou aqui. Você não está entendendo porque as noites mal dormidas, mas eu estou aqui. Você não está entendendo porque o médico deu o diagnóstico dizendo que não tem mais jeito, mas eu estou aqui. É na hora maior das nossas lutas que ele está dizendo: estou aqui no poço. Você tem água para me dar? Você tem água para me dar? Eu quero água. Mas na verdade ele não quer água, ele quer a tua atenção. Ele quer a tua atenção. Só que o verso 7 diz: e veio uma mulher de Samaria tirar água. A verdade que muitas pessoas, ela tem comparecido às igrejas sedentas de uma palavra de conforto, de salvação, e o Senhor Jesus está sentado junto à fonte e ele dizendo: tenho água viva, você quer? Você veio no poço, mas eu sou a fonte, eu tenho água viva, você quer? Não, ele não dá para quem não quer, ele dá para quem quer. Você está aí, irmão? Dá um sinal de que você está entendendo, pelo amor de Deus. Se você está acostumado com poço, ele está dizendo assim: ei, eu estou na fonte, eu sou a fonte. Você quer beber da água que eu tenho para te dar?
Porque o poço pode secar, o poço pode entulhar, alguém pode jogar entulho, a água do poço se torna barrenta, porque toda hora tem alguém tirando água, e meio-dia a água está barrenta. Quem quer tirar água, tira de manhã, mas ela vem meio-dia, para ninguém ver ela mesmo. Sabe aquela hora que você não quer que ninguém te veja? Você anda de cabeça baixa para ninguém te ver? É aquela hora que você sai de casa dizendo: oh, ajuda que essa mulher não fique olhando hoje eu saindo de casa. Você dá uma olhadinha primeiro, você dá uma examinada e diz: eu não quero que ninguém me veja, eu quero ficar no anonimato. Você já ficou assim? Não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém me mande mensagem, eu não quero que ninguém me veja, porque eu vou no meu poço hoje, eu vou no meu poço tirar água. Aí Jesus está dizendo assim: a cidade pode não estar te vendo, mas eu estou aqui. Teu pai pode não te ver, mas eu estou te vendo no poço. Tua mãe pode não estar te vendo, mas eu estou te vendo no poço. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Oh, Jesus. O Senhor Jesus está sentado junto à fonte, e Ele tem água viva para matar a sua sede, a sede da igreja. Ele é a fonte de água viva. Ele disse para a mulher, quando ele pede água, e ela diz: como pode? Mas ele dizendo assim: ei mulher, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu me pediria e eu te daria água viva. Aí a mulher, irmão, olha para cá. A mulher olha e diz assim: sabe aquelas pessoas que riem tipo zombando? É a mulher samaritana. O poço é fundo. O poço é fundo e você não tem com que tirar. E Jesus fala assim: se tu conhecer o dom de Deus e quem é que fala contigo, tu me pediria e eu te daria água. Irmão, despertou uma curiosidade tremenda na mulher. Aí ela diz assim: então me dá dessa água. Aí Jesus falou: agora você quer dessa água? Você falou que eu não tinha para tirar. Aí Jesus olha para ela e fala: ei, você quer? Eu quero. Então chama teu marido. Chama. Aí ela diz assim: não tenho. Ó, tem não? Disseste bem, não tenho. Mas tivesse 5 e agora o que você tem não é seu. E aí? Pegou ela, hein? Percebe que ele quis atrair ela? E ela caiu direitinho. Ele pede água, oferece a água para ela, e quando ela cai, Jesus fala assim: você quer? No verso 10, no verso 9: sendo tu, pois, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. A princípio nós colocamos empecilho para ouvir a voz de Deus. Ela coloca empecilho para não ouvir. Verso de número 9. Quais são os empecilhos que nós colocamos para não ouvir? Eu sou dessa religião há muito tempo. Todas as igrejas são iguais. Eu já tenho a minha religião. A mulher. Eu já tenho a minha religião. Não vou ser crente, não. Oh, Jesus, a língua coça para falar. Eu vou morrer assim. Você já ouviu alguém dizendo assim? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. É a mulher colocando empecilho para ouvir a voz de Deus. Eu já tenho a minha religião, sou samaritana e nossos pais adoram no monte, vocês dizem que é em Jerusalém, mas a minha religião é no monte. Eu vou continuar crente do monte. E tem algum problema? Não. Mas Jesus quer quebrar o conceito de que é templo, de que é monte. Você está entendendo, né, irmão?
Porque a igreja não depende de monte, não depende de templo. A igreja é a igreja na onde que tiver. É isso que Jesus quer ensinar. Você está na fonte, você é a igreja. Você está na rua, você é a igreja. Você está na igreja, você é a igreja. Não importa onde você estiver, você é a igreja. Verso 10, ele diz: se tu conheceras o dom... Está com a Bíblia aberta, irmão? Verso 10, se tu conhecer o dom de Deus, tu me pedirias e eu te daria água viva. Ou seja, ela não tinha a revelação. A obra de Deus não pode ser compreendida, pois não é algo que nós aprendemos. A obra de Deus sem a revelação, irmão, não adianta. Não tem salvação sem a revelação de Deus na nossa vida. Não basta aprender na escola teológica, nas enciclopédias da vida, nos livros. Temos que ter a revelação. E Jesus se revela para ela: se tu conheceras o dom de Deus. E a minha pergunta é: você conhece o dom de Deus? Ei, que? Você conhece o dom de Deus? Se tu conheceras o dom de Deus, tu me impediria e eu te daria água viva. Ela estava sem a revelação. Jesus é o dom gratuito de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela fonte era uma dádiva de Deus provida pelo pai Jacó. Era Deus que havia dado essa dádiva. Você está aí, irmão? Mas Jesus é uma dádiva de Deus, provida pelo próprio Deus para morrer por nós. Então o que eu tenho é dádiva de Deus. Agora, Jesus é a fonte, é a dádiva de Deus dada para nós, para morrer por nós, para dar a vida por nós, para nos resgatar da morte. Ele é a dádiva de Deus. Verso 11 diz: se tu não tens, ou tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. O poço pode ser fundo, mas eu tenho água para te dar. Vou repetir. O poço é fundo, mas Jesus, tenho água para te dar. Mas você não tem vazia, mas eu tenho água para te dar. Porque ele era o sal. E já percebeu que o sal provoca sede? Vocês já perceberam? Quando você come uma comida, depois do almoço, a primeira coisa que você quer fazer, o que você quer fazer? Beber água. E Jesus era o sal, e Jesus provoca sede nela na fonte. Está aí? A água daquela fonte era tirada com um cântaro, mas a água da vida não é um vaso qualquer, mas o vaso escolhido por Deus. Ela tem o cântaro, Jesus é o próprio vaso, que já tem a água que jorra dele. Lembra do capítulo 7? Ele, no último dia da festa, ele sobe no palco e diz assim: ei, quem tem sede, vem a mim e beba. De graça, da água da vida. Não precisa ter esforço para beber dessa água. É só você querer. Você quer? Eu te dou. É só você deixar o seu vaso, o seu cântaro, e querer beber do meu vaso. Ai, gente, você não entendeu, não. É só você encostar o seu cântaro e abrir a boca que eu te dou, do meu vaso. Como? Romanos 10. Com coração crê para a justiça,
mas com a boca confessa para a salvação. Para confessar, tem que abrir a boca. Abrir a boca. Não dá para confessar em pensamento. Ele quer ouvir da boca dela, quer água. E eu quero, me dá dessa água. E ele fala, vai chamar o marido. Quando ela abre a boca para dizer, me dá, ele está dizendo, se você quer, você vai ter que ir lá na sua casa primeiro. O poço mais fundo era aquele em que o pecado nos lançou. Quando ela disse, o poço é fundo, Jesus falou assim, pois é aí mesmo que você está aí, eu estou aqui com a fonte. Eu vim tirar você desse poço que você está. O pecado nos colocou no poço, lá no mar do esquecimento. Mas Deus olhou do céu e diz assim, eu preciso descer lá nesse mar do esquecimento. Eu preciso arrancar ela desse poço de lama, desse charco de lodo. Eu preciso trazê-la para fora. E Jesus oferece ela água. O pecado nos lançou, porque Paulo escreve os Romanos dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Efésios 2:8, Paulo diz que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Sabe o que é graça? Deixa eu ensinar para você aqui. Para quem não sabe o que é graça, vou ensinar para você o que é graça. Imagina um buraco. Você está aí? Você imagina um buraco? Um buraco. Você está lá no buraco, no fundo. Você olha para cima, só vê escuridão. Não vê ninguém. Aí Deus está lá do céu, olhando para dentro desse buraco, dizendo, acabou, é o pecado. Só que aí a graça, que é o favor imerecido, você não merece. Mas ele diz assim, ó a graça aqui, ó, a cordinha. A minha graça, ó. Isso aqui é a graça, ó. Marca na cintura aí, ó. Quem é? É a graça. Mas quem eu sou? Sou miserável. Pois é, mas a graça pega miserável e tira do poço. É a graça que pega adúltero e tira do poço. A graça, você está no fundo do poço, mas a graça de Deus, que é o favor imerecido, Jesus, olhando para o pecador, lá no fundo do poço, todo atolado da cabeça ao pé, e ele diz assim, a minha graça vai tirar você daí. Oh, glória a Deus. Te coloca de pé. A graça dele te coloca de pé. Era a mulher samaritana no fundo do poço, e a graça de Deus se manifestou sobre ela. Oh, rabacandalabaxandaraia. Deixa eu ver aqui quando já foram salvos pela graça, para levantar essa mão e dar um grito de glória. Só que essa mulher olhando, e eu já encerro, para Jesus, e olha para ele e diz assim, verso 12: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Jacó é grande. Foi Jacó que nos deu desse poço, bebeu ele, bebeu o seu gado, bebeu os seus 12 meninos. Os 70 que desceu para o Egito, bebeu e depois juntou uma galera aí, porque cresceu, ele bebeu dele. És tu maior? Aí, lá em João, capítulo de número 8, 58, Jesus responde para os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Você acha que Jacó é grande?
Abraão é grande antes deles existirem. Olha aqui, ó. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou maior. Eu sou Jesus. Eu não sou qualquer um que você pensa. Eu vim para tirar você desse poço que você está. Esse poço de pecado. Essa fonte barrenta. Eu vim para te tirar. Jacó bebeu, barrento. José bebeu, é barrenta esta água. Da água que eu te dar, barro não para nela porque ela jorra. Você já viu? Você já foi numa fonte de água, irmão? Na nascente da água? Você já foi numa nascente de água? Nunca foi? Quem já foi numa nascente de água aí? Você já percebeu que na nascente você pode jogar terra, pode jogar lixo? Você percebe que a nascente ela jorra? É Jesus dizendo assim: esse poço aqui, se alguém jogar terra aqui dentro, vai acabar tampando ele, vai acabar entulhando ele. Mas na fonte, eu sou a fonte que tenho para te dar. Ninguém vai jogar barro nela, ninguém vai botar um tampão nela, porque essa fonte aqui vai jorrar para a vida eterna. Ah, Jesus, está difícil aí, irmão? Jesus é maior do que Jacó, do que José, pois ele foi antes de Jacó, foi antes de José. Antes que Abraão existisse, eu sou. Foi ele que matou o animal inocente e cobriu Adão e Eva. É o eu sou. É ele que chamou Abraão e Abraão seguiu. É ele que fez a promessa para Abraão e cumpriu. É ele que na sarça diz assim: eu sou o que sou, para Moisés. É ele que veio como coluna de fogo de noite e a coluna de nuvem de dia para o povo no deserto. Foi o eu sou que providenciou o maná, que abriu o mar vermelho, que derrotou os inimigos para o seu povo. É ele que Isaías profetizou que a virgem daria à luz e conceberia um menino, e seu nome seria Emanuel, Deus conosco. É ele que Isaías escreve dizendo que ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidade levou sobre si, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. É ele que Isaías escreve 43:13, aleluia, ainda antes que houvesse dia, eu sou. É ele. Por isso ele diz em João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. Em Mateus ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João escreve dizendo, no capítulo 1, dizendo que ele é o verbo de Deus. É ele que Moisés escreve no Gênesis 1, dizendo que no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele estava lá. Em Apocalipse 13, verso 8, João escreve dizendo que antes ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então antes que Abraão existisse, ele é. Antes que a terra existisse, ele é. Ele diz: eu sou. Amém? Você está aí? O texto no verso 28, não lemos, mas só para você entender. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Ou seja, ela deixou o coração religioso pesado e recebendo a leveza da salvação pela graça,
O que Jesus diz em Mateus 11, 28? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando ela deixa o cântaro, isso traduz como deixando o coração religioso, deixou a religiosidade de lado. Então ela vai deixar o seu fardo pesado, então ela recebe a leveza da salvação pela graça. Eu quero te chamar a atenção para você também hoje receber Jesus como teu Salvador nessa noite. A cidade aqui fala do campo da nossa evangelização familiar, local de trabalho, escola e etc. Deixa a cidade. Ela vai para a cidade. Ela chega e começa a falar: gente, vinde e vede um homem que falou tudo o que eu tenho feito. Quem é esse homem? Jesus. E toda a cidade desce para o poço. Jesus não saiu do poço, ele ficou esperando no poço. Por que o poço? O poço é uma representação dos nossos pecados. Você tem que estar ali, reconhecer que você caiu ali, conhecer que você é um vil, miserável pecador, porque Jesus está lá no poço te esperando. Você quer sair daqui? Você vem aqui todos os dias. O pecador precisa reconhecer que ele está levando uma vida de pecado e reconhecer que somente Jesus pode salvá-lo. Verso 29. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Queridos, nós pregamos a palavra de Deus para estabelecer o vinde, mas todos precisam ter uma experiência individual com Jesus. Todos precisam ter. A mulher teve a sua própria experiência no poço. Cada ser humano tem que ter a sua própria experiência. Você não pode viver de experiência do seu pai, da sua mãe, do seu pastor. Você tem que ter a sua própria experiência com Jesus. Você tem que ter a sua própria, porque a mulher vai e diz: vinde, ela convida. Nós estamos convocando hoje: vinde, todos que estáis cansados. O meu convite é esse. Mas você precisa ter a sua própria experiência. Amém? Quem já teve a sua experiência com Jesus? Vinde, pois, ele já nos conhecia antes mesmo que nós nascesse. Jeremias 1, ele diz para Jeremias que antes dele ser formado, ele já te conhecia. Ah, não, vou morrer assim, pastor, eu creio assim, vou ficar assim. Ele te conhece, meu irmão. Ele te conhece. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma pessoa que falava que não gostava de crente, que não ia na igreja de crente, perseguia os crentes, aí falou que não queria ser crente, aí foi preso, aí ficou na cadeia. Aí a primeira coisa foi os crentes lá evangelizar, ele aceitou Jesus. Aí não gostava de crente, perseguia crente, odiava crente, não gostava de igreja de crente. Sabe de onde que está? Na igreja de crente. Salvo pelo Jesus dos crentes. São aquelas pessoas mais durão, que dizem: não gosto de crente, não gosto dessa igreja de vocês é esquisita, grita demais, é chato demais. Aí é para lá mesmo que ele vai. É assim que Jesus faz, irmão. Aí aceitou Jesus, foi para a igreja de crente, escreveu uma carta para a igreja, contando testemunho. Deus faz assim, irmão. Não adianta a gente falar que não vai, porque o negócio é diferente quando Jesus chega. Jesus chega, quebra, amassa, faz do jeito dele, mas vem. Ainda que torto, quebrado, machucado, mas vem. A mulher foi na cidade e anunciou: vinde, pois, ele já nos conhecia mesmo antes do nosso primeiro encontro com o Salvador, ele já nos conhecia.
Você já aceitou Jesus? Antes de você levantar a mão, ele já sabia. Ele disse: a todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Ele te recebe do jeito que você está. Cabe você querer. Glória a Deus. Vinde, fica de pé. É o convite para a salvação. É o convite para ser salvo, é vinde. Você já percebeu que vinde como está? Pastor, eu fumo, vem. Pastor, eu estou em pecado, vem. É você mesmo, é vinde. Do jeito que está. Pastor, não tem força, vinde. Pastor, eu estou meio indeciso, vinde. É do jeito que está, é indeciso, é sem saber. Mas o negócio é vir. Esse é o convite dele para você. E a mulher disse: vinde e vede. Vede é buscar a experiência pessoal.